Então, vamos entender a homeostase redox em si, né? Afinal, como é que esse adipócito é o que ele é? Como é que a homeostase redox influencia para se determinar se esse adipócito vai continuar sendo um adipócito branco, se ele vai sofrer o processo de browning, ou se esse adipócito que é marrom, ele vai se transformar, ele vai se diferenciar em adipócito marrom também. Então, rapidamente, a gente vai ver o que é essa homeostase redox, de forma bem resumida mesmo. A homeostase redox é uma disciplina, é um ramo da ciência mesmo, então a gente teria como se aprofundar muito mais isso aqui. Eu quero só apresentar para vocês conceitos, o que é a homeostase redox. É basicamente, gente, processos que estão acontecendo o tempo inteiro de forma tônica mesmo, em que uma célula metabolicamente ativa, ela produz radicais livres, espécies reativas de oxigênios que têm uma capacidade oxidativa aumentada. Por quê? Porque são células instáveis. Uma célula instável significa que ela tem que reagir com outra para estabilizar a sua estrutura é, é, elétrica, né? A sua estrutura, a sua estrutura química também dessas moléculas, através da estabilização da quantidade do número de elétrons, dos pares de elétrons das suas camadas orbitais, que a gente vai já ver o que é isso. E quando ela reage com outras moléculas, ela danifica essas outras moléculas. Por quê, gente? Para ela se estabilizar, ela retira elétrons ou ela modifica essa outra molécula com a qual ela reagiu para poder se estabilizar. Isso é o que a gente chama de dano oxidativo, que pode acontecer no próprio DNA, pode sofrer dano oxidativo, estruturas que formam as organelas, inclusive a própria membrana da célula em si, ou as membranas que dividem as organelas intracelulares são feitas dessa bicamada lipídica que pode ser danificada por essas espécies ativas de oxigênio também, e proteínas. Proteínas podem sofrer um processo que a gente chama de que resulta em carbonilação. A carbonilação proteica, que é fruto de um dano oxidativo que as proteínas sofrem, pode o quê? Afetar a taxa de ação enzimática, de transportes, de canais, tudo isso é proteína, que se sofrer dano oxidativo, irá afetar alguma função dessa célula aqui também. Essas espécies ativas de oxigênio, então, estão constantemente sendo produzidas à medida que essa célula é metabolicamente ativa, mas existe também já um sistema pronto para o quê? Para neutralizar ou detoxificar esse potencial reativo dessas espécies reativas, que é o sistema antioxidante. Então, a homeostase seria o que? Essa interação dinâmica em se manter um padrão funcional de pró-oxidante e antioxidante, essa relação de um com o outro. É isso que a gente chama de homeostase redox. Dentro da célula, quem é que produz espécies reativas de oxigênio? A gente já viu nas aulas passadas onde que na cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria é produzida uma importantíssima, talvez a inicial de todas as espécies reativas de oxigênio, que é aquele oxigênio parcialmente reduzido. Lembra que o oxigênio tem essa capacidade de ser parcialmente reduzido, que é o ânion superóxido, que é esse O2 menos, é o ânion superóxido, que pode sofrer um processo que transforma ele em quem? Por essa enzima aqui, que é a sódio, a superóxido dismutase, em peróxido de hidrogênio, ou seja, na presença de água, a molécula de água pode sofrer um processo catalisado por essa enzima, em que esse peróxido de hidrogênio, justamente nessa sua instabilidade, essa busca por reagir com alguém, tem uma alta capacidade de gerar uma outra espécie ativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio, que por sua vez também é instável, também tem uma capacidade, apesar dele não ser um ânion, ele não ser uma espécie reativa radicalar, ele também tem uma capacidade de oxidar outras moléculas muito alta. Inclusive, ele pode ser transformado em hidroxila, que talvez seja a espécie reativa de oxigênio mais agressiva, porque não existe um neutralizador específico para ela. Então, se eu tiver
muito peróxido de oxigênio aumenta muito a probabilidade de formação dessas hidroxilas, que aumenta bastante o desafio redox, ou a probabilidade de instauração de um estresse oxidativo dentro dessa célula. Uma importante origem disso tudo está na própria mitocôndria. Então, se essa célula começa a ter o seu metabolismo acelerado, as mitocôndrias delas começam a funcionar mais. Quanto mais processo mitocondrial agindo, mais aumenta-se a capacidade o quê? De um dos produtos finais da fosforilação oxidativa, que é a formação das moléculas de água a partir da redução do oxigênio, aumenta-se a probabilidade dessa formação de água diminuir, porque pode não dar tempo de acompanhar esse estímulo, e aumenta-se a probabilidade da formação, então, dos ânions superóxidos. Outra coisa que pode acontecer é algum dano na própria estrutura dessa mitocôndria. Essa mitocôndria ela pode estar com alguma aqueles complexos que a gente viu detalhadamente como é que alguns deles funcionam, né? Se alguns desses complexos na cadeia transportadora de elétrons estiver com alguma falha no seu funcionamento, aumenta-se a probabilidade do oxigênio ser reduzido parcialmente e gerar mais esse radical hidroxila. Outras regiões da célula também produzem espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio também, que também tem essa capacidade oxidativa. O destaque para essas enzimas, que a gente já falou dela lá na biossíntese dos hormônios da tireoide, que são as NOx, as NADPH oxidase. Elas são essas enzimas que são oxidases das NADPH. A gente já sabe o que é uma NADPH também, né? Então, essa enzima, essas NOx, que geralmente elas estão na membrana da célula, elas oxidam essas proteínas, essas NADPH. NADPH, gente, oxidando, o que, é que acontece com ela? Ela libera um elétron, esse elétron vai ser aproveitado para o quê? Para reduzir quem? Quem é que tem aqui para ser reduzido bastante? Eu tenho ou água ou oxigênio, né? Principalmente no meio extracelular. Isso pode formar o que? Também a redução parcial do oxigênio, formando superóxido, ou formando, consequentemente, também o peróxido de hidrogênio. Então, é outra importante fonte de geração de espécies reativas de oxigênio também. E o que isso tem a ver com o metabolismo? Relacionar, voltando aqui, relacionar a probabilidade, o aumento da geração de espécies reativas de oxigênio com o metabolismo oxidativo aqui, mitocondrial, é fácil, né? Porque quanto mais mitocôndria agindo, quanto maior a taxa de reações mitocondriais, maior essa probabilidade. Ou se houver algum defeito nessa mitocôndria também. E o que é que essas NOx têm a ver com o metabolismo? Ora, gente, imagina que o substrato dessa enzima é o NADPH. O NADPH a gente sabe da participação dele aqui também, inclusive em transportar elétrons lá da glicólise anaeróbia também, do ciclo de Krebs, tudo aquilo que, aquelas reações que estão acontecendo em função de disponibilizar hidrogênios, cujos elétrons alimentarão a cadeia transportadora de elétrons, depende desse NADPH. Então, a oscilação nos níveis de NADPH proveniente justamente da oscilação das taxas metabólicas energéticas dentro dessa célula faz o quê? Se oscilar o substrato, os níveis do substrato dessa enzima, que é justamente os NADPHs, já que essa enzima é uma NADPH oxidase. Então, lembrem disso. E o que é uma espécie reativa de oxigênio? Uma molécula, imagina, por exemplo, uma molécula de oxigênio, no nosso caso, ela tem uma quantidade exata de elétrons que ela tem que ter nas suas camadas orbitais ao redor do núcleo em que ela está estável. A partir do momento que ela perde, ela perde um elétron, ela entra em desequilíbrio. É quando ela está o quê, gente? No seu estado oxidado. Esse desequilíbrio aqui faz o quê? Ela buscar pelo equilíbrio sempre. Ela quer repor esse elétron que ela perdeu também. Por isso que ela tem o que a gente chama de potencial oxidativo. Porque o que essa molécula aqui tem uma capacidade de oxidar uma outra é justamente quando ela vai em busca de repor
esse elétron que ela perdeu, que ela está precisando para se equilibrar, ela vai tirar de quem? De outra molécula que também não quer perder esse elétron dessa molécula. Essa outra molécula, se ela perder esse elétron dela, ela também vai sofrer algum dano. E essa molécula aqui, que está em busca desse elétron para se estabilizar, ela vai provocar isso em algumas outras moléculas também. E não só um único elétron que foi perdido em alguma camada orbital específica, mas se eu inserir um a mais também, eu vou gerar esse desequilíbrio. Às vezes esses elétrons têm que estar em par, e se eu desestabilizar o equilíbrio entre esses pares, ganhando ou perdendo um elétron, também basta ver esse equilíbrio, esse desequilíbrio, na verdade, para essa célula se tornar oxidativamente mais reativa, porque ela quer voltar ao seu estado mais equilibrado, mais estável. Por isso que ela tem essa capacidade de oxidar, que é o que a gente chama de radical livre. E as espécies reativas de oxigênio, para elas terem esse potencial redox ou esse potencial oxidativo mais neutralizados, existem moléculas que especialmente estão ali para quê? Justamente para doar, para fornecer esse elétron que vai o quê? Reagir com essa molécula, essas duas moléculas vão reagir uma com a outra, em função de uma estabilizar a outra. Se isso está acontecendo, gente, o que é que está acontecendo aqui? Uma reação antioxidante. Então, essa molécula aqui é o que eu chamo de molécula antioxidante. Isso aqui é um sistema antioxidante, em que uma molécula, que a gente pode chamar de molécula ou substância antioxidante, ela tem essa capacidade de doar esse elétron para o quê? Para estabilizar aquela outra molécula que está com seu elétron desestabilizado e precisa desse para voltar ao seu estado estabilizado. Isso aqui está o tempo inteiro, uma doando para a outra, o tempo inteiro acontecendo dentro de qualquer célula que seja metabolicamente ativa. Esse sistema aqui a gente chama de sistema antioxidante, que faz parte da homeostase redox também. O sistema antioxidante, quando ele é enzimático, ou seja, essa reação dessa molécula com outra em função de uma estabilizar a outra, é catalisada por enzimas cuja função ali, a função enzimática dela, é justamente uma função antioxidante. São as enzimas antioxidantes, como a catalase. O que é que a catalase faz? Ela transforma, ela catalisa a transformação do peróxido de oxigênio em água. O potencial oxidativo da água é quase nulo, né, gente? Então é uma forma de estabilizar. A GPX também, que é a glutationa peroxidase, nesse caso aqui o substrato dela é uma proteína que é a glutationa, o GSH, que sofre esse processo de peroxidação, em cujo acontecimento, quando esse GSH é oxidado, formando GSSH, com essa ponte de sulfeto, de um sulfeto para o outro, ela vai da sua forma oxidada para a sua forma reduzida, da sua forma reduzida para a sua forma oxidada. Ela foi oxidada pela GPX. Gente, sempre que uma molécula é oxidada, a gente já imagina que tem elétron indo para algum lugar, né? Esse elétron aqui foi para onde? Quem é que precisa de elétron para se estabilizar? Para essa espécie reativa de oxigênio aqui, que é o peróxido de hidrogênio, pegar, digamos, esse hidrogênio que vai ser liberado nessa oxidação do GSH para formar água, H2O, ou seja, detoxificando o potencial oxidativo desse peróxido de hidrogênio. Então, catalase e GPX, que é a glutationa peroxidase, são duas enzimas que a gente está sempre avaliando, cujas atividades a gente está sempre avaliando dentro desse contexto de homeostase redox dentro da célula. E a SOD, a superóxido dismutase, ela é do bem ou do mal, né? Na verdade, não existe esse conceito do bem ou do mal aqui. A gente está falando de homeostase, né? Então, a SOD, ela transforma uma espécie reativa de oxigênio em outra, certo? Ou seja, ela transforma o superóxido em peróxido de hidrogênio. Mas o peróxido de hidrogênio também é uma espécie reativa de oxigênio. Então a gente não pode chamar a sódio de uma enzima antioxidante. Ela é uma enzima antioxidante. Por quê, gente?
é o peróxido de hidrogênio que pode sofrer reação da catalase, da GPX. Então, a só de transformar o superóxido em peróxido de hidrogênio também é importante para as outras enzimas também fazerem o que elas fazem, que é transformar esse peróxido de hidrogênio em água. E assim por diante. São reações em cadeias dentro disso que a gente chama que é homeostase redox. O importante aqui é a gente entender como isso tem a ver com o metabolismo. É o que eu já falei para vocês, tem a ver com taxa de reações e função mitocondrial, a taxa de ação, de funcionamento das NOx, das NADPH oxidases, e de outras regiões que produzem, como, por exemplo, enzimas, proteínas chamadas de P450, que são espécies de citocromos também, as ciclooxigenases ou as COX, que também tem essa capacidade de pegar substratos e transformar e reduzir parcialmente esse oxigênio, gerando peróxido, gerando superóxido, superóxido e assim por diante. Aqui é só um resumão de onde essas espécies ativas de oxigênio podem vir e quem estão, de certa forma, neutralizando o seu potencial oxidativo. Xantina oxidase também é uma enzima que produz, catalisa reações cujo produto pode ser ânion superóxido também, e assim por diante. O que existe, na verdade, é o que a gente chama, isso aqui é um conceito mais recente também, de cadeia redox, que é quando tudo que regula esses processos, na verdade, a gente tem aqui dentro dessa cadeia, o interessante de uma cadeia é que é o que não tem início, meio e fim. São ciclos, né? A gente tem de um lado as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, a gente tem os genes que regulam a proteínas, biogênese mitocondrial e tudo que está envolvido com a maior produção dessas espécies reativas de oxigênio. A gente tem o sistema antioxidante enzimáticos que também podem ser controlados pela ação de alguns outros genes, e a gente tem as outras proteínas que são geradoras, as outras regiões e outros sistemas que são geradores de espécies reativas de oxigênio também. Isso tudo dentro de quê, gente? Dentro desse ciclo regulatório genético, também genômico, também com genes como o NF-kappa-beta, P53, NRF2, PGC1-alfa, que também regulam a expressão de várias dessas enzimas, proteínas que regulam tanto a atividade antioxidante quanto a capacidade de gerar espécies reativas de oxigênio também. Então, essa cadeia redox, ela funciona em função de se manter no estado redox. E, à medida que o estado redox vai se alterando, vai se mantendo, ele nunca para em estado só, né? Esse estado ele é dinâmico. A gente tem que lembrar que espécies reativas de oxigênio são sinalizadores do próprio estado redox também. A própria espécie reativa de oxigênio, ela sinaliza o quê? Ó, tem mais de mim aqui, ou tem menos de mim aqui. Então, ela é uma sinalizadora redox também. Se ela é uma sinalizadora redox também, como eu já falei para vocês, são as próprias espécies reativas de oxigênio aqui, ó, as ROS, que têm a capacidade de ativar genes. Isso aqui eu não vou falar, a gente não tem tempo hoje para ver cada uma dessas vias, mas só em termos gerais, são elas, gente, que têm a capacidade de ativar ou inativar genes responsável por quem? Pela diferenciação dos adipócitos. São genes, gente, que são responsáveis por quê? Em decidir, entre aspas, se está na hora daquele grupo de células aumentar ou diminuir a sua diferenciação, a sua proliferação, inclusive o processo de Browning também. A gente tem espécies reativas de oxigênio que regula a predominância daquele grupo de células ali, quais delas passam a expressar mais função mitocondrial, mais enzimas e proteínas que são necessárias para ela ter mais mitocôndria e também maior capacidade de biogênese mitocondrial, que está inserido dentro do processo de Browning também, em que um adipócito que tem mais características de um branco passa a ter mais características de um adipócito marrom. Então, em resposta a essas oscilações de estados redox dentro da homeostase redox, essa célula vai diferenciando.
em outra oportunidade, em outro curso, que a gente pode se aprofundar mais dentro dessa característica. É interessante ver cada uma dessas vias, mas, por exemplo, só para vocês verem como eu não estou enrolando vocês, como isso realmente, isso aqui é comprovação científica, isso aqui é retirado de um artigo que elencou todas essas vias que, através de experimentos, já estão bem comprovadas. A partir de uma geração de espécies de reativos de oxigênio de origem mitocondrial, essas espécies reativas de oxigênio já diretamente proporcionam que a inibição de certos fatores de transcrição gênica e o estímulo ao aumento da transcrição de outros fatores gênicos que são conhecidos por serem reguladores da diferenciação de adipócitos. Outras espécies ativas de oxigênio aqui à esquerda, que são geradas por NOx e por outras enzimas, também são conhecidas, isso aqui ainda está em, por isso essa interrogaçãozinha, que algumas dessas vias ainda estão em melhor detalhamento, mas que já se sabe que proporcionalmente já se identifica o fenômeno de que dessas espécies ativas de oxigênio ativarem, regularem para mais ou para menos a diferenciação de um determinado tipo de adipócito também. Então vejam que interessante, o estado redox de uma célula decidindo se ela vai ser, se esse grupo de células vai ter mais adipócito branco ou mais adipócito marrom. É basicamente isso, regulando diferenciação, autorrenovação, crescimento e proliferação também. Então, esse conceito de que a homeostase redox é uma consequência, não é só isso, né? Ele não é só uma consequência, ele é ele é a homeostase em si, ele é um estado dinâmico que sinaliza a seu respeito. Ele diz para a célula, ó, o seu estado aqui é esse. Então, o que tem que acontecer com você é isso. Você precisa virar mais desse tipo aqui, você precisa ter mais mitocôndria, você precisa ter menos mitocôndria e mais capacidade de armazenar triacilglicerol. Então, tudo isso pode ser decidido através de genes que são regulados por sinalizadores redox, por essas espécies reativas de oxigênio também. E essa ideia, por favor, de que espécies reativas de oxigênio são danosas, são do mal, isso não existe também, né? Não aceitem mais, saindo desse curso aqui, alguém dizer para vocês que espécies reativas de oxigênio são do mal. Na verdade, elas são sinalizadores de importantes processos de diferenciação, inclusive para aumentar a capacidade termogênica de algum tecido. Inclusive, aqui a gente pode ver a riqueza de vias também, em que não só as espécies reativas de oxigênio em si, mas os mediadores antioxidantes, enzimas antioxidantes, gente, elas também têm capacidade de regular genes de diferenciação dessas células. Ora, enzimas antioxidantes, elas respondem a quem, gente? Elas respondem às espécies ativas de oxigênio. Elas estão lá, uma em função da outra. Se uma influencia, se a gente acabou de ver que espécie ativa de oxigênio influencia alguns genes que são envolvidos pela diferenciação de adipócitos, e a gente também está vendo agora que as próprias enzimas antioxidantes, ou seja, que proporcionalmente estão ali para reagir com as espécies ativas de oxigênio em função do seu potencial oxidante, elas também têm essa capacidade de regular outros genes, ou às vezes os mesmos também, que por sua vez estão envolvidos com diferenciação e proliferação desses adipócitos também. É assim, gente, que a gente entende como um metabolismo ativo dentro desse adipócito decide e gera um próprio estímulo adaptativo para esse adipócito mudar o seu fenótipo, mudar a sua característica também. E isso é mediado pela sinalização redox. Um exemplo bem claro disso aqui, dá para a gente entender na prática, não tão na prática, né, mas a gente aplicar um conhecimento que a gente já tem lá da bioenergética, como é que isso aqui decide essa mudança de tipo de adipócito para o outro. Veja que interessante. Aqui à esquerda a gente tem um adipócito branco, bem clássico. À medida que esse adipócito branco começa a receber muito estímulo glicolítico dentro dele, a gente já sabe os momentos que isso acontece, o que é produzido bastante, gente, como resultado da glicose? Lactato. Se isso aqui começar a acontecer muito, a gente já viu que o lactato, ele tem naquela conversão em piruvato, esse piruvato pode alterar o quê?
o intercâmbio entre oxidado e reduzido do transportador de elétrons do processo da glicólise, que é o quê? Que é o NADH. A gente já viu como é que isso acontece lá, para quem tiver oportunidade depois de retomar para ver do que é que eu estou falando aqui, a gente viu isso na primeira aula de metabolismo energético, falando sobre glicólise, a gente viu esse intercâmbio entre lactato e piruvato e como isso envolve a reciclagem dos NADHs. Uma vez que eu estou alterando as concentrações de NADH, lembra de quem o NADH é substrato, gente? Das NOx. E é a partir dele que a NOx vai gerar mais espécies reativas de oxigênio também. E essas espécies reativas de oxigênio vai ser uma espécie de sinalizador para quê? Para chegar para esse adipócito aqui e dizer, olha adipócito, você está produzindo mais lactato, você está respondendo do ponto de vista do metabolismo energético, mas para essa via energética aqui, gerando mais lactato, seria interessante você começar o quê? A ter mais mitocôndrias, a ter mais outras enzimas que aumentem a sua capacidade oxidativa, a sua capacidade de fosforilação oxidativa também. O que é que começa a acontecer? Alguns daqueles genes que a gente acabou de passar por cima, né? Não dá tempo a gente ver cada um deles, mas alguns daqueles genes que a gente mencionou serão ativados através dessa via de regulação redox, pela sinalização redox, genes que vão regular o que, gente? A expressão das UCPs, a expressão de enzimas envolvidas na biogênese mitocondrial também, aumentando o que? A capacidade oxidativa dessa célula. O que é que está acontecendo com essa célula, gente? Essa célula aqui, ela está passando pelo processo de Browning. É justamente isso que está acontecendo com ela. Ela está aumentando a sua capacidade mitocondrial, a sua capacidade termogênica, em função do quê? De se estabelecer um novo estado redox. Porque aqui, enquanto ela estava mais parecido com adipócito branco, ela estava aumentando o seu estado redox, né? Ela estava produzindo mais espécies ativas de oxigênio. Uma forma de se adaptar a isso foi ela se tornar, ter mais características do que de um adipócito marrom. Isso é uma espécie de resposta antioxidante. Olha que interessante. E essa resposta envolve o quê? Uma sinalização redox que ativa genes envolvidos com biogênese mitocondrial, com transcrição de outros genes, inclusive das UCPs, aumentando a capacidade, a função mitocondrial total dessa célula e a sua capacidade termogênica. Então a gente entende como a heterogeneidade do tecido adiposo, ou seja, a capacidade de haver tecidos adiposos com características de adipócitos diferentes, está em íntima relação com a própria homeostase redox. É isso que eu acho de mais interessante que pode ter hoje, assim, para se completar essa teoria, né? Para se comprovar, se finalizar essa teoria, que é algo bastante emergente também. E é isso que pode nos explicar também que a localização, a região em que o tecido adiposo está, além do seu tipo predominante entre branco e marrom, como é que essa diferenciação é possibilitada. Inclusive, essa própria localização e a própria predominância de um tipo para o outro muda, gente, entre estados nutricionais, entre gêneros, né, entre sexo, entre macho e fêmea, também tem uma alteração. E tudo isso, para esse organismo decidir o quê? Não, você é do sexo feminino, então você precisa ter mais tecido adiposo branco nessa região aqui, e mais marrom nessa outra, e mais determinada fase do período menstrual. Tudo isso pode estar envolvendo sinalização redox, que por sua vez é uma espécie de adaptação aos estímulos metabólicos que estão acontecendo nesse momento do desenvolvimento desse organismo. Então isso aqui é muito pano para manga ainda para a gente investigar. Inclusive a gente investiga isso nas nossas pesquisas, né? Sem querer transformar isso aqui em uma divulgação científica. Na verdade, o nosso curso ele é mais didático mesmo, né? Não é tanto de divulgação científica, mas alguns dos principais artigos que o nosso grupo já produziu, como esse aqui, determinou, não vou falar resultado por resultado, vou resumir para vocês, mas acreditem, é isso aqui que está sendo demonstrado, como a interação entre, entre fatores da homeostase redox
estão intimamente envolvidos em se diferenciar características do tecido adiposo entre, por exemplo, uma diferença entre um subcutâneo e um retroperitoneal, um mais externo e um mais visceral, características redox entre eles, inclusive comparando-se organismos obesos e não obesos, toda essa diferença entre macho e fêmea nesses estados envolvem uma diferença que a gente comprovou que existe na homeostase redox de um tecido para o outro. Então, é a sinalização redox que pode estar envolvida em permitir essa diferenciação pontual de um tecido para o outro. E muita coisa ainda para, muitas dúvidas ainda que a gente tem para responder, né? Inclusive, quando se fala de dismorfismo sexual, uma diferença entre características do tecido adiposo mais predominantes nos machos e nas fêmeas, já existem comprovações bem claras de que hormônios sexuais como estradiol e androgênios estão envolvidos com a diferenciação desses padrões também. O estradiol, por exemplo, é constantemente comprovada a sua relação em diminuição das concentrações de peróxido de hidrogênio, enquanto os androgênios estão envolvidos com um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, o que não quer dizer que seja um aumento do estresse oxidativo, já que a resposta antioxidante a isso aqui também vai ser modulada por essa via endócrina. E isso tudo vai afetar o quê? O que a gente está vendo, a cadeia redox, que ativará todas as suas vias de manutenção da homeostase redox, que a gente acabou de ver que acaba por afetar os processos de proliferação e diferenciação celular, inclusive dentre eles o próprio Browning. Aqui numa outra publicação nossa, do meu trabalho de mestrado, também que já está publicado faz um tempo, a gente viu como a própria resposta metabólica no tecido adiposo dos machos, em resposta a um estímulo suprafisiológico de um hormônio androgênico, que a gente tratou esses animais, como um provável aumento de estímulo lipolítico, que levou a uma redução pronunciada da quantidade de tecido adiposo desses animais, também veio junto de aumento de estímulos para perturbação dessa homeostase redox também. Nesse caso, a gente foi comprovado que nesse determinado período de tempo, apesar do estímulo lipolítico, que muitas vezes a gente pode achar que é bem-vindo, né, houve um custo redox para isso. Diminuiu-se a defesa antioxidante, aumentou-se a geração de espécies reativas de oxigênio, aumentou-se danos oxidativos proteicos, comprovados aqui pelo aumento de carbonilação proteica, e isso junto com o estímulo lipolítico também. Então, uma coisa a gente está vendo, tem a ver com a outra, e aqui já com estresse oxidativo, sinalização redox e estímulos metabólicos podem estar envolvidos com a sinalização inflamatória também, já que estresse em geral, principalmente quando se causa dano a alguma estrutura, essa célula ela vai sinalizar do ponto de vista imunológico também. A SARS-CoV, a síndrome causada por esse vírus, cuja pandemia a gente está vivenciando agora, né? Ela é bastante agravada nos quadros de obesidade. E o que é que tem a ver, então, tecido adiposo, homeostase redox com Covid, com o vírus da Covid? Na verdade, tem tudo a ver. Como isso é algo mais específico, não é tão se divulgado, principalmente por parte da mídia, né? Mas até porque isso não interessa tanto. O interessante é não deixar isso aqui acontecer. Mas para a gente é interessante entender, já que é a nossa área, né, gente? Então, o que acontece? A gente sabe que na obesidade, o que é que acontece na obesidade, gente? Adipócitos maiores, adipócito do que tipo, gente? Uma maior predominância de adipócito branco. Se eu estou falando de obesidade, eu estou falando de uma maior capacidade para armazenar. Eu não estou falando de uma maior capacidade termogênica, né? Então, basta a gente aprender a relacionar uma coisa com a outra, que num quadro de obesidade, se a gente for pensar na proporção de estímulo para proliferação e diferenciação de adipócitos em adipócito branco
ou marrom, o que é que está aumentando, né? Tanto os adipócitos brancos, eles estão maiores, estão inflamados, estão se proliferando em maior quantidade também. E isso aumenta o que, gente? Se eu pegar do ponto de vista total do organismo, ele tem uma capacidade mitocondrial de contrarregular, já que são os adipócitos marrons que têm uma capacidade mitocondrial maior, que têm uma capacidade oxidativa maior de contrabalancear a geração dessas espécies reativas de oxigênio maior, já que a sua capacidade mitocondrial maior. Se eu tenho menos tecido adiposo marrom, o que é que se aumenta? A proporção de geração de espécies reativas de oxigênio, principalmente do superóxido, além do aumento também da atividade das próprias NADPH oxidases também. Então, na situação de obesidade, o que se percebe é uma maior geração de espécies reativas de oxigênio, tanto pelas NOx, tanto de origem mitocondrial, que isso tem que vir junto de uma resposta proporcional antioxidante. Quando não vem, isso geralmente está no momento já de obesidade, que envolve já processos inflamatórios. Quando esse momento já está instaurado, a própria resposta antioxidante também já está prejudicada e se instaura aqui, então, um estado que a gente chama de estresse oxidativo. Isso vai piorar em muito, vai agravar em muitos efeitos negativos que a Covid traz, não só do ponto de vista metabólico, eu não estou falando só dos efeitos no tecido adiposo. Na verdade, o tecido adiposo, como sempre, né, ele vai ser uma espécie de integrador entre os órgãos, entre os sistemas, mas nesse caso aqui, para uma coisa ruim, ele vai integrar os efeitos patológicos relativos a essa infecção, a essa ação do vírus, inclusive, principalmente o quê? Nas cardiopatias, na função hepática, na resistência à insulina e tudo que envolve se esse obeso for diabético, então, pior ainda, né? Para a gente entender onde é que eu estou querendo chegar, rapidamente, só a título de curiosidade também, é que eu acredito que eu já mencionei em alguma aula passada com vocês também, o SARS-CoV, ele tem o seu receptor, né, de membrana, que aqui é uma longa história, mas quem tiver curiosidade, outra oportunidade, a gente pode falar mais a respeito disso aqui, quem é esse receptor, o ACE2R, é envolvido naquele mesmo sistema renina, angiotensina, é aquele mesmo receptor que por uma infelicidade é o receptor do SARS-CoV também. Ele tem essas espículas, esses spikes, que têm uma alta afinidade por N proteínas, já que ele tem uma alta afinidade por anéis de porfirinas, que é o que confere, lembra lá da cadeia transportadora de oxigênio que eu falei para vocês, que os complexos, eles são espécies de proteínas que tem essa região onde pode se inserir um metal como o ferro, por exemplo, que é presente nessas proteínas M ou M proteínas, esse anel que gera essa região em que esse metal, essa molécula de metal pode ficar, principalmente o ferro, ele tem uma alta afinidade pelos spikes. Na verdade, os spikes, né, as espículas do vírus, têm uma alta afinidade por esses anéis de porfirinas. Então, elas se ligam, elas geram esses complexos que a gente chama de complexo spike porfirina, e que vai alterar essa capacidade, essa funcionalidade dessa proteína que depende da presença desse ferro dentro dela. Então, alterando-se também a homeostase de ferro, devido à formação desse complexo entre COVID e porfirina, alterando-se a homeostase de ferro, aumenta-se a presença de ferro livre no sangue, no plasma, já que tem menos espaço, digamos, para esse ferro ocupar nessas células nessas moléculas que utilizariam o ferro para suas funções biológicas. Então, existe tanto uma perda de função dessas moléculas, como também uma alteração da homeostase de ferro livre, plasmático também. Isso aumenta a atividade, uma atividade de síntese que é conhecida como a ferritina, que aumenta a probabilidade de interação entre oxigênio e espécie ativa de oxigênio, já que o ferro tem uma alta capacidade o quê? De ser oxidado, de sofrer oxidação, então ele pode intermediar e aumentar bastante a probabilidade
de oxigênio reagir com espécie reativa de oxigênio, gerando o quê? Ânions superóxidos, alterando, então, assim, gravemente a homeostase redox, que é algo que vai prejudicar o funcionamento de qualquer célula. É um desafio redox imposto dentro dessa célula. Se essa célula for um adipócito, a gente acabou de ver tudo que pode acontecer dentro desse adipócito, né? Inclusive, hemoglobina e mioglobina depende da sua funcionalidade de transportar oxigênio, depende da presença desse ferro aqui. Você imagina a hemoglobina perdendo essa funcionalidade? É aqui que se perde a capacidade de oxigenar o organismo inteiro, porque a própria hemoglobina, devido a esse agressor, que é a COVID, o vírus da COVID, né, o corona, perde a capacidade de transportar oxigênio também. Então, talvez a origem de todo o mal da Covid seja mais esse, não é uma síndrome respiratória. Muitos pesquisadores alegam isso, que ela não é uma síndrome respiratória. A síndrome respiratória é uma das possibilidades é, é, de instaurações fisiopatológicas que esse vírus pode causar, porque, na verdade, ele começa a atrapalhar nossas funções aqui no próprio transporte, seja na hemoglobina, seja lá nos complexos que a gente viu na cadeia transportadora de oxigênio também, que precisam dessa funcionalidade das hemoproteínas, que são os citocromos. E também, gente, olha só que interessante, a catalase, uma importantíssima enzima antioxidante, ela também sofre prejuízo da sua função devido a essa afinidade do vírus da COVID pelas porfirinas também. Então, vejam só, o organismo perdendo a sua capacidade de transporte de oxigênio. Mas não basta isso. Ele também perde a sua capacidade o quê? De transportadores da cadeia transportadores de elétrons, ou seja, a sua capacidade de fosforilação oxidativa também. Isso aumenta a probabilidade que, eu falei hoje no início para vocês, que perda de capacidade mitocondrial também aumenta-se a probabilidade de redução parcial do oxigênio, gerando-se mais ânion superóxido, gerando estresse oxidativo, um desafio redox maior para essa célula. E esse desafio que poderia ser o quê? Combatido por quem? Pelo sistema antioxidante enzimático, cuja importante enzima nesse processo seria a catalase, mas a catalase também está com a sua função prejudicada aqui. Então é um caos. É um caos metabólico que vai muito além da síndrome respiratória. A síndrome respiratória, gente, já é uma tentativa do organismo compensar todo esse estrago que já está sendo causado aqui, que tem a sua origem, na verdade não é exatamente a origem, mas tem o cerne da questão, envolve a homeostase redox, envolve a geração de espécie ativa de oxigênio, como várias outras infecções em geral também, que por sua vez estão envolvidas em quem? Em inflamação, em sinalização pró-inflamatória também, que gera justamente aquela tempestade de citocinas bem características da SARS-CoV também. Isso tudo ainda pode ser, uma vez que esse estresse oxidativo está instaurado aqui dentro. Nesse caso aqui, gente, a gente está falando de quem? A gente está falando de um adipócito branco. Olha que interessante, eu não estou falando de uma célula do pulmão, de uma célula cardíaca, estou falando de um adipócito. O adipócito pode estar sendo responsável por gerar esse intermeio pelo qual o vírus pode causar todo essa síndrome metabólica e de estresse oxidativo sistêmico do organismo inteiro. Inclusive, uma vez instaurado esse estresse oxidativo, tem uma proteína aqui da todo mundo sabe que é isso aqui, né? Aquela bomba presente praticamente em toda célula, e no adipócito não é diferente. A sódio potássio ATPase, ela tem uma subunidade, a alfa-1, que é uma contrarreguladora do Sarcoma Related Kinase, que é SRC aqui, que é uma quinase responsável por regular a transcrição gênica e estímulos de crescimento envolvidos justamente a resposta a citocinas, a fatores de crescimento e a respostas ao estresse também, que para ser uma resposta proporcional, correta, deve estar permanentemente sofrendo a contrarregulação dessa subunidade aqui, que pode ser o quê? Carbonilada, ou seja, pode sofrer dano oxidativo, já que o estado redox dessa célula está prejudicado, ela está em estresse oxidativo devido à infecção, aumentando-se o quê?
perdendo-se essa inibição, deixando essa quinase, que é a SRC, mais livre. Uma vez mais livre, ela retroalimenta tudo isso. Ela piora a infecção, ela piora ainda, ela contribui em aumentar mais ainda a sinalização inflamatória. É aí que se alimenta, se retroalimenta de forma positiva a tempestade de citocinas. Isso tudo pode ter uma contribuição, pode ter não, já é comprovado que tem uma contribuição muito maior quando esse organismo é obeso. Porque, gente, isso está acontecendo em cada um dos adipócitos do tecido adiposo. Se esse indivíduo está obeso, provavelmente ele já está com processos inflamatórios aumentados. Ele já tem mais tecido adiposo branco, que tem uma capacidade de detoxificar as espécies reativas de oxigênio reduzida também. Então, uma coisa vai levando a outra, já que tudo isso aqui, na situação de obesidade, está piorada. E, claro, essa proporção entre tecido adiposo branco e marrom também está prejudicada no indivíduo obeso, já que ele tem uma predominância muito maior de quem? Dos adipócitos brancos. Quem poderia suprimir esse caos oxidativo inflamatório seria a capacidade de função mitocondrial e de termogênese do adipócito marrom, mas que nesse caso aqui está diminuindo na situação de obesidade. Por isso, isso aqui é uma das principais razões da situação de obesidade prejudicar tanto a instauração de todas as características fisiopatológicas em resposta à infecção pelo coronavírus. E você imagina que no próprio coração existe tecido adiposo ao redor dele, tecido adiposo epicardial e paracardial também. E esse tecido adiposo ao redor dele também pode estar passando por tudo isso. Daí, então, que você já imagina onde é que eu estou querendo chegar, né? Já que o tecido adiposo também tem essa função em sinalizar, do ponto de vista redox inflamatório também, ele começa a afetar a própria função cardiovascular desse organismo, piorando mais ainda esse quadro. Síndrome é síndrome, né, gente? É uma coisa que já está pior, piorando outra, que piora outra, e assim por diante. Piorando também, instaurando também o quadro de cardiomiopatia urêmica, já que geralmente uma instauração de alguma cardiomiopatia vem junto de quê? De uma perda de função renal, já que se afeta esse volume plasmático de alguma forma, o fígado, os rins, a função renal tenta compensar isso de alguma forma, e a perda dessa capacidade de compensação começa a gerar essa cardiomiopatia urêmica também. Então, vocês imaginam que, como a gente foi longe, a gente estava falando de metabolismo, homeostase redox, diferenciação dos adipócitos, Brown, né, diferença entre adipócito branco e marrom, mas também a resposta redox dentro desse adipócito pode estar envolvido com a ação de um agressor intracelular, que é esse vírus, devido a sua influência em todos esses processos que podem gerar, que vão gerar esse aumento no estresse oxidativo dentro desse adipócito e que ele vai acabar afetando de forma sistêmica todos os outros órgãos e sistemas do organismo, causando essa síndrome oxidativa e inflamatória, bem característica da infecção por Covid também.